senhores, vamos agora fazer aquilo que eu gosto, treinar por meio de questões. Prestem atenção, eu considero um assunto tranquilo, fácil, mas vem aparecendo com recorrência na sua prova, então você tem que ficar ligado. Bora aqui, olha só. Observe a oração. Não se esqueçam de que oração é tudo aquilo que tem fé. Não corramos para cima da criança com o iPad na mão. Ele quer saber qual é a transitividade do verbo correr. O que eu já expliquei para vocês anteriormente? Olha só. Vem cá comigo. Quando eu tenho um verbo, só para que a gente consiga otimizar mais uma vez o nosso estudo. Quando eu tenho um verbo que transita para o seu complemento sem preposição, é aquilo que a gente chama de verbo transitivo direto. Então, por exemplo, aqui, ó. Ele jogou a bola. Ó, o verbo jogar, ainda que você não saiba a transitividade, você consegue perceber que você precisa de um complemento. Ele jogou. Ué, jogou o quê? A bola. Se esse seu complemento não tem preposição, porque isso aqui é um artigo antes de um substantivo, se eu tenho esses complementos sem preposição, o meu verbo não rege, não precisa de uma preposição, eu tenho aquilo que a gente chama de complemento verbal, porque completa um verbo direto. Então, se eu tenho um complemento verbal direto, eu tenho um verbo que a gente chama de verbo transitivo direto. E esse complemento verbal direto a gente chama de objeto direto. Esse é o meu verbo transitivo direto, porque transita diretamente para o seu complemento para que toda a minha oração tenha sentido. Agora vamos entender o verbo transitivo indireto, para que a gente consiga fazer a nossa questão. Agora eu venho para você falando do verbo transitivo indireto. Como é que funciona, professora? Ó, ele necessita. Eu posso falar para você, ele necessita? Não. Você vai automaticamente pensar o quê? Ele necessita de quê, professora? Então, o verbo necessitar, ele precisa, ele rege um complemento com preposição. Ó, ele necessita de ajuda, por exemplo. Então, esse meu verbo, ele precisa de uma preposição para completar o seu raciocínio. Então, a gente chama isso de transitividade indireta. Ele transita indiretamente para o seu complemento. E esse complemento do verbo, ele é chamado de complemento verbal indireto, porque ele transita, ó, ele pula indiretamente para o seu complemento, porque ele, ó, precisa de uma preposição. Quando eu tenho esse verbo transitivo indireto, eu tenho aquilo que a gente chama de verbo transitivo, ó, indireto. Quando o verbo precisa de um complemento com preposição para que tenha sentido. Então, eu tenho o verbo transitivo indireto e esse meu complemento verbal, ele vai ser o quê? O meu objeto indireto. Tá. Só que também nós temos só o direto e o indireto? Não. Temos aquele que também não transita, que é o que a gente chama de verbo intransitivo. Então, olha só, se eu disser para você, ele morreu. Fulano morreu. Ponto. Eu não preciso dizer de que o camarada morreu, né? Se você for fofoqueiro, eu não preciso perguntar de que o cara morreu. Quando eu digo que o cara morreu, acabou. Eu entendi. O meu raciocínio ficou completo. Eu não preciso de complemento para que aquela minha oração é tudo que tem verbo, para que a minha oração, eu não preciso de complemento, para que minha oração fique o quê? Fique com sentido. Agora, se eu disser que ele morreu, por exemplo,
morreu de fome. Um exemplo, tá? Ninguém morre de fome, mas um exemplo. Morreu de fome. Ele morreu de fome. Foi a forma, o modo como ele morreu. O que eu quero dizer para você acerca do verbo que a gente chama de verbo intransitivo? Se ele é intransitivo, ele não transita, acabei de dizer. E o que você tem que entender acerca do verbo intransitivo? Eu estou falando isso, crianças, na primeira questão, porque já vai matar tudo, tá? Eu não vou ficar repetindo isso, vou falar isso agora, no começo das questões. Falei, obviamente, um pouco lá na teoria, mas eu vou começar a primeira questão resumindo aqui as transitividades e depois a gente vai embora, tá? Eu não vou ficar repetindo em todas as questões, óbvio que não. Então, olha só. O verbo intransitivo, o que você tem que entender do verbo intransitivo? Ele não tem complemento. Ah, por que ele não tem complemento? Porque ele não precisa para que tenha sentido. Quem morreu, morreu. Quem sentou, sentou. Quem correu, correu. E por aí. Agora, o que tiver ao lado de um verbo intransitivo, se tiver ao lado algo depois de um verbo intransitivo, você tem que entender aqui comigo que não é complemento. O que eu tenho depois de um verbo intransitivo, eu vou ter o quê? Sempre um adjunto adverbial. O que é isso? É uma circunstância. Essa circunstância pode ser de modo, de tempo, de lugar. Por exemplo, obviamente, quando eu tenho um adjunto adverbial, uma locução adverbial, se eu tiver também, para que você entenda, um azinho, que é a nossa preposição. Quando eu tenho uma locução, eu tenho sempre crase, tá? Mas não é isso que eu quero falar com vocês agora, não. Já ia misturar o assunto. O que eu quero falar com vocês? Caga para isso aqui que eu falei, para eu não misturar o assunto. Bem, quando eu tenho um verbo intransitivo, o que eu tenho ao lado, eu tenho, obviamente, uma circunstância, um adjunto adverbial. Então, olha só a nossa questão. Ah, professora, a senhora pulou direto e indireto. Bem, se o direto transita diretamente e o indireto indiretamente, quando eu tenho o verbo transitivo direto e indireto, por exemplo, quem dá alguma coisa a alguém. Eu dei o quê? O presente ao menino. Opa, eu tenho, o meu complemento direto, que é o meu objeto direto, e tenho o meu complemento indireto, que é meu objeto direto. É o mesmo raciocínio. Tá? Aqui eu quero frisar mais no intransitivo. Bem, então olha só, vamos entender a questão. Vamos entender a questão. Nós corramos para cima. Nós não corramos para cima. Quem corre, corre. Ponto. Intransitivo. Você tem que saber que o verbo correr, quando você analisar assim uma questão, por exemplo, que não dá para entender de cara, você tem que pensar, obviamente, como se você estivesse mesmo falando, verbo correr, não estou entendendo a frase, mas quem corre, corre. Quem morre, morre. Se eu tenho um verbo que ele não precisa de complemento, que eu tenho ao lado, o que eu falei para vocês? Só pode ser o quê? Um adjunto adverbial, Não corramos para cima. A forma, o modo. Então, aqui eu tenho um adjunto adverbial. Se eu tenho um adjunto adverbial, eu tenho o quê? Um verbo intransitivo. Ele é transitivo direto? Não. Não precisa de complemento nenhum. Nunca poderia ser direto, até se eu raciocinasse errado, eu estou vendo uma preposição, não pode ser direto. É indireto. Ah, professora, eu errei, porque eu estou vendo uma preposição. Você está vendo uma preposição? Presta atenção, presta atenção. Você está vendo uma preposição, mas essa preposição não é complemento. Ela está ali justamente porque ela é um adjunto adverbial, é uma circunstância. Nada tem a ver com transitivo indireto. Verbo de ligação, pelo amor de Jesus Cristo, são os verbos nominais, tá?
Os não nocionais, ser, estar, ficar, permanecer, já falei isso com vocês. E bitransitivo é o que eu falei no final, verbo transitivo direto e indireto, tá? Então, letra A, sem sombra de dúvidas, tá bom? Gostou da super aula da professora Adriana? Então não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo para ajudar mais pessoas a conhecerem o nosso trabalho. Acesse também o nosso site www.preparatoriomag.com.br e conheça todos os nossos cursos e materiais. Até a próxima e bons estudos!